O tema da mensagem é o início do texto que nós vamos usar nesta manhã. A todos vocês que têm sede, venham às águas. Venham às águas. O texto é Isaías 55, de 1 a 13. E vamos ler esse texto, se os irmãos puderem acompanhar. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. O contexto em que essas palavras foram proferidas merece um destaque especial. O livro de Isaías foi dividido em duas grandes partes. Os capítulos 1 a 39 tratam em grande parte de profecias do julgamento de Deus sobre Judá e também sobre
Isaías está inserido nessa segunda parte, que me referi por último. E o povo de Israel experimentaria consequência do pecado, a idolatria, que acabou levando o povo para o cativeiro. E o Senhor fez promessas quanto a um futuro, quando Ele restauraria, traria perdão e uma vida abundante. Também ao longo dos capítulos 40 a 55, Isaías aponta para a vinda do Messias. Nesse texto, nestes capítulos, Jesus é descrito com uma clareza muito grande, embora os judeus nunca creram que o texto se referisse a ele. Mas nós sabemos hoje, à luz do entendimento que temos e da nova aliança, que o texto se referia a Isaías, a Jesus. No livro do profeta Isaías, há momentos em que ele se refere ao servo como Israel, mas há momentos em que isso é claramente relacionado à pessoa de Jesus Cristo. No capítulo que vamos examinar hoje, é um convite de Deus para, em vez de buscar satisfação em coisas passageiras, nós nos voltemos para o Senhor, que nos oferece uma vida abundante. Então vejamos, Isaías 55, 5 primeiros versos. Nós temos aqui um convite a uma vida abundante. O texto começa dizendo, primeiro, a todos vocês que têm sede, venham às águas. A todos vocês que têm sede. Sede de quê? Será que ele está falando de água propriamente? Não. Ele está falando com relação à sede de Deus. Alguém que realmente tem desejo de experimentar Deus. Eu gostei demais do que ouvimos no início do culto, a mensagem da missão Portas Abertas, do testemunho de um ex-muçulmano que se converteu a Cristo. E quando estavam aqui no início e viram, quem viu foi abençoado. E foi realmente tremendo. Ele estava dentro de uma cultura muçulmana, ministrando de acordo com os ritos a Deus, mas fazia tudo mecanicamente. E ele sentiu o desejo de ter um relacionamento com Deus e clamou por esse relacionamento com Deus, e ele veio experimentar isso. E é um testemunho fantástico. Se você puder depois rever, através do link que foi enviado para você, vai ser muito bom. Então, quem tem sede, e no sentido que o texto está dizendo, fala de uma sede espiritual. Fala de alguém que se sente vazio, insatisfeito consigo mesmo, e eu espero que você esteja sentindo sede. Eu espero que você sinta sede de mais de Deus, mais do que você tem experimentado, mais do que você tem vivido até hoje.
Então, sede fala do vazio do ser humano que só o Senhor pode preencher. No esboço que eu passei para multimídia, só vai aparecer, se vai aparecer, eu não sei como é que está a multimídia aí, com relação ao texto que eu coloco, mas eu só vou citar os textos principais. No esboço que eu preparei, eu fiz questão de só deixar os textos principais, para que você entenda em que contexto os outros textos que eu estou citando se encaixam. 600 a 700 anos depois dessa profecia, Jesus diria o que está registrado em João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vocês estão vendo a semelhança do que é dito por Isaías e do que Jesus disse? Ele continuou: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito de Deus veio e se tornou acessível a todo aquele que crê em Jesus e todo aquele que viria a crer. Mas até esse momento o Espírito de Deus não habitava permanentemente em ninguém, como nós estamos vendo aqui na Escola Bíblica Dominical, e começamos a ver isso hoje neste aspecto. Palavras semelhantes nós encontramos também no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, 6, e aqui quem fala é o Pai, Deus o Pai. É aquele que estava sentado no trono. É verdade que Jesus disse que se sentou no trono junto com o Pai. Mas o texto diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O texto de Isaías vai enfatizar isso, nós vamos ver melhor. E esses textos que acabamos de ler enfatiza a gratuidade daquilo que Deus se propõe a nos dar, se nós tivermos sede. Se nós realmente quisermos aquilo que Deus tem para nos dar, em termos dele mesmo, através do seu Santo Espírito. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Também encontramos palavras semelhantes, e aqui ditas por Jesus, em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que água é essa? Que água da vida é essa? É o próprio Espírito de Deus, que ao vir residir em nós, nos comunica também a vida eterna, nos regenera, isso no contexto da nova aliança. E é o próprio Espírito de Deus. E Jesus, aliás, o texto
quem diz é o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João. Ele diz em João 7:39, isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado dentre os mortos. Mas, segundo item, aqui dentro desse primeiro item que nós destacamos, Isaías 55:1, a segunda parte. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Será que ele está falando de vinho e leite no sentido literal? Eu creio que não. Em João capítulo 6, versos 26 e 27, depois de ter multiplicado os pães, conforme é narrado ali no capítulo 6, a multidão buscou Jesus no dia seguinte, e Jesus então disse àqueles que vieram ao seu encontro. Verso 26, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus está dizendo, olha, vocês não devem buscar esse tipo de comida, porque ela se estraga, mas aquela que permanece para a vida eterna. Ele mesmo diria nesse mesmo capítulo, eu sou o pão da vida. E Jesus é aquele que nos supre, é aquele que nos enche, é aquele que nos dá o que nós realmente precisamos. Eu estou dizendo em termos espirituais, de satisfação, de sentir-se pleno, completo. Não é sem razão que Isaías falou em nome do Senhor, dizendo, em terceiro lugar, Isaías 55:2. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. O sentido aqui é figurado. E nós conhecemos o Salmo 23, e lá no Salmo 23, no final do Salmo, nós temos abri no lugar errado. Salmo 23. Aqui diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui fala de uma mesa, e quando se pensa em mesa, pensa-se em comida, e naturalmente essa mesa é o que Deus tem para nos oferecer, a mim e a você. Quando o texto diz,
Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Comer é muito bom, é muito prazeroso comer. Mas existe uma comida. Interessante, me veio à mente aqui agora o que Jesus ensinou quando os discípulos trouxeram comida para ele e disseram para ele: come, mestre. Ele disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele se alimentava da vontade de Deus, do propósito de Deus para a vida dele. Nenhuma vida tem significado se você não estiver dentro do propósito de Deus. Você pode ter emprego, trabalho, 1000 coisas que esteja fazendo, mas se você não estiver fazendo o que Deus quer que você faça, você não vai se sentir satisfeito. O vazio vai continuar. Em quarto lugar, Isaías 55:3 diz: deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Deem ouvidos a mim, venham a mim, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Como é que nós vivemos? Quando escutamos a voz de Deus. E foi assim que nós vivemos espiritualmente, quando ouvimos a palavra, cremos nesta palavra e recebemos Jesus como nosso Salvador. Mas o texto continua dizendo: porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Ele está falando de quem? Está falando de Jesus. Jesus não foi chamado de filho de Davi, e ele não veio da descendência de Davi. Então, as promessas feitas a Davi se cumpriram e se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o texto diz: porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos. Jesus veio para todos os povos. Um príncipe e governador dos povos. Isso Davi nunca foi governador de povos. O texto continua dizendo: eis que você chamará uma nação que você não conhece. Aqui, alguns entendem que está falando de Israel, e uma nação que nunca o conheceu, aqui se refere a Jesus, virá correndo para junto de você. Por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Jesus veio da descendência de Israel, veio da descendência de Judá e da descendência de Davi. Judá era uma das tribos de Israel e Jesus nasceu nessa tribo, foi descendente de Davi, que, por sua vez, era oriundo de Belém de Judá. E foi ali que ele nasceu, e as promessas de Deus se cumprem nele, e o povo judeu nem sempre entendeu isso, e na maioria deles não entende até hoje. O texto diz: por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Glorificou quem? Jesus, que aqui tem a figura de Davi.
Davi morreu, foi sepultado, e não existia mais quando Isaías profetizou. Então as promessas viriam a se cumprir em Jesus, assim como as promessas feitas a Abraão vieram também a se cumprir em Jesus. Abraão foi chamado, capítulo 12 de Gênesis, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nele, na descendência dele. E convém dizer, como todo mundo sabe, que Jesus também é descendente de Abraão, se assim quiserem entender. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versos 22 a 24, nós temos as seguintes palavras: eu livrei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelha e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. O Israel atual continua esperando o cumprimento dessa promessa. Nós já a vemos cumprida nas páginas do Novo Testamento na pessoa de Jesus. Basta você ler as escrituras do Novo Testamento e você vai perceber isso. Isaías 49, 6 diz: sim, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente. Israel foi disperso entre as nações muitas vezes e foi trazido de volta, mas aqui é um sentido espiritual. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então, é uma referência a Jesus. Mas o segundo destaque principal meu Deus, acho que eu pulei aqui. Não, deixa-me ver. Não pulei não. Os versos 6 e 7, o que falamos até agora tem a ver com os versos 1 a 5. Agora vamos falar sobre os versos 6 e 7. Nós temos aqui um convite ao arrependimento. Isaías 55, 6, nós lemos assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Isso nos faz saber que existem ocasiões em que Deus está oferecendo oportunidades a cada um de nós. E se nós recusarmos, às vezes não podemos não ter outra oportunidade. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Ninguém pode vir ao Senhor se Ele não trouxer. Jesus disse que ninguém podia ir a Ele se o Pai não trouxesse. Mas Ele disse também que ninguém poderia conhecer o Pai se o Filho não o revelasse. Qual é a compreensão que nós temos disso? É que ninguém pode ir a Deus se Deus não trouxer essa pessoa a Jesus. Você vai dizer, então eu não preciso fazer nada. Não é bem assim. Deus age por meio da oração,
E Deus opera quando nós oramos. Isso nos faz perceber a importância de pedirmos a Deus para Ele fazer. Eu recebi um vídeo essa semana que enfatiza exatamente isso. E eu compartilhei com vocês, acho que foi não sei quando foi, não. Foi durante a semana. Se Deus não fizer, eu não posso fazer. Eu não posso salvar vidas. Eu não posso levar uma pessoa a Jesus se o Pai não trouxer essa pessoa a Jesus. E eu não posso conhecer o Pai se o Filho não revelar quem é o Pai. Então, a necessidade primeiro é conhecer a Jesus e depois, conhecendo Jesus, Ele pode revelar quem é o Pai na sua grandeza e poder. Mas o que eu tenho que fazer? Orar, orar, orar. É claro que tem que ir também, mas eu não posso mudar o coração de ninguém. Eu não posso trazer consciência de pecado, eu não posso trazer arrependimento, eu não posso levar as pessoas a terem suas mentes renovadas. É claro que quando eu e você nos expomos às Escrituras e pedimos que Deus faça isso conosco, Ele fará, se eu realmente estiver querendo isso. Mas é Ele que faz essas coisas, então Deus age através da oração, nós temos que entender isso. Se queremos ver vidas sendo salvas, temos que orar para que Deus opere. Temos que pedir que Ele faça o que eu e você não podemos fazer. Eu disse aqui, não sei quando foi, se foi na EBD ou se foi em outra ocasião, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu evangelizei pessoalmente. Quando eu era mais novo, eu fazia isso todos os dias no meu trabalho. Entrava alguém lá, eu era comerciante, qualquer pessoa, qualquer vendedor que chegasse lá, eu comprava o que eu queria comprar e depois eu falava, eu tenho uma coisa para te vender. E é de graça. E eu usava naquela época as 4 leis espirituais para evangelizá-lo. Eu não sei quantas pessoas já ouviram através dos meus lábios a palavra de Deus assim, aqui também. Mas isso não significa que a pessoa foi salva. Elas oraram, elas confessaram Jesus, mas não é bastante a pessoa confessar com a boca, é preciso que ela creia com o coração. E só Deus pode mudar o coração das pessoas. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Então, essa mensagem é para mim, é para você. Nós não podemos desprezar a oportunidade que Deus nos oferece. Para quem não é salvo, de salvação. Para quem já é salvo, de ter mais dele. Como dissemos no início, muitas vezes nós estamos buscando preencher um vazio que há dentro de nós, fazendo 1000 coisas na expectativa de ali encontrarmos o Senhor. E o Senhor não, encontrarmos satisfação. E nada disso nos satisfará enquanto nós não formos preenchidos pelo Senhor. Salmo 32:6 diz assim, sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Em tempo de poder te encontrar. O contexto é de confissão, arrependimento. Isaías 55:7
diz assim, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Jesus nos ensinou que o Espírito Santo seria enviado e ele é que convenceria o mundo da justiça, da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, qual é o pecado? É o pecado de não crer e não aceitar Jesus, porque pecador todo mundo é, né? Então, é admitir que você é pecado. Da justiça, porque a justiça de Deus é Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. E do juízo, é o juízo que haverá sobre quem rejeita essa justiça de Deus. Então, é necessário que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que vai compadecer-se dele. É tremenda a graça de Deus manifestada através da sua compaixão, de suas misericórdias, para quem realmente busca e quer, ele encontra. Já ouvi vários testemunhos de pessoas que estavam insatisfeitas com a sua vida e buscaram o Senhor até que o encontraram. Eu creio que alguém estava orando por essa pessoa, porque Deus age através da oração. Eu creio que Deus colocou esse desejo através da oração no coração dessa pessoa, e ela buscou, ela foi atrás, e ela encontrou. Isaías 31:6 diz assim: ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Normalmente, quando uma criança é disciplinada, é punida de maneira adequada pelo seu erro, ela chora, às vezes ela foge, mas depois para quem que ela vai voltar? Ela vai voltar para o pai ou a mãe que repreendeu, se nessa atitude ela conseguiu enxergar amor, mesmo que ela imediatamente fique ressentida com a punição, mas depois ela vai se voltar para quem a repreendeu, quem a corrigiu, quem a instruiu. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. O mesmo texto que lemos há pouco, Isaías 55:7, diz assim, que o ímpio abandone o seu mau caminho, o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Mas o texto continua dizendo, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O nosso Deus é rico em perdoar. É realmente algo que impacta as nossas vidas, é o perdão de Deus. Eu mandei ontem outro vídeo. Quem já viu o vídeo que eu mandei ontem? Alguém aqui já viu? Conta a história de uma criança, é um filme que eu não vi, uma criança que se suja toda de óleo, e quando ela vê, ela tenta limpar-se, mas quanto mais ela se limpa, mais ela se suja,
e ela está trancada no quarto. Eu não sei que idade teria essa criança, talvez uns 7 anos por aí. E de repente ela começa a ficar apavorada com a sujeira na qual ela se encontrava. E ela começa a chamar pelo pai, de maneira tímida e amedrontada. E o pai se aproxima, pede que o filho abra a porta. A maçaneta está toda suja. E o filho quer abrir a porta, mas fica assim, meio lá, meio cá. Finalmente ele abre a porta e o pai entra. Se depara com o quarto todo bagunçado, todo sujo, e a criança sujeira pura. E o pai não faz nada. O que o filho fez? O filho clamou pelo pai, pedindo ajuda ao pai. O que o pai fez? O pai chegou, encontrou o filho naquela situação, abraçou o filho e disse: vamos consertar isso aqui. Não puniu diretamente o filho, mas recebeu o filho que estava atônito, apavorado, sem saber como consertar o seu erro. Como consertar a sujeira que ele fez. O pai entendeu, abraçou o filho, acolheu o filho, e o filho se sentiu amparado, acolhido e aceito pelo pai. O texto diz: volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Sempre que você estiver numa situação em que você falhou, errou, pecou feio, nós temos um convite para nos voltarmos para o Senhor. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico, porque o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. A gente sempre se lembra, né? Mas Deus diz que Ele não se lembra. É claro que é quando nós nos voltamos para Ele, nos arrependemos, e Ele é rico em perdoar. Por isso que se eu não fizer o que Ele faz, eu não terei perdão. Porque assim como eu recebi, eu devo dar. Mas em Isaías versos 8 e 9, 55, 8 e 9, nós temos um convite à reflexão. Os pensamentos e os caminhos de Deus são muito superiores aos nossos. Os versos 8 e 9 dizem assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Normalmente nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nem sempre conseguimos entender porque Ele permite determinadas coisas. Nós faríamos totalmente diferente. Se nós fôssemos Deus, alguns ousam dizer assim: eu faria assim. Claro que faria assim, diferente. Mas Deus está dizendo que os caminhos dele não são os nossos caminhos. A maneira como ele age e opera não é como eu acho e espero que ele faça. E os pensamentos dele são muito mais altos do que os meus. Ele consegue ver o que eu não vejo agora. Ele está vendo muito mais adiante. Então, nenhum de nós pode entender
aquilo que Deus está fazendo. Lá em Romanos, acho que é o final do 11, deixa eu ver se é lá. É aqui mesmo. Versículos 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Não é fácil entender o que Deus está fazendo, quer fazer, através de várias situações, principalmente quando tudo parece conturbado e complicado. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Temos que entender que Deus é sempre bom em tudo que Ele faz. Mesmo que nós não entendamos, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Essa palavra foi dita pelo profeta Jeremias num contexto em que o povo estava exilado, escravizado na Babilônia. Por que permitiu? Porque ele tinha um propósito com aquilo. Depois que o povo saiu de lá, saiu outro. Deixou a idolatria, deixou a prática de tantas coisas que eram feitas antes do cativeiro. Mas os versos 10 e 11 nos mostram um convite à reflexão. Eu me refiro a Isaías 55, 10 e 11, sobre a eficácia da palavra de Deus. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Mais uma vez nós entendemos que a palavra que vai prosperar, a palavra de Deus prospera na vida de quem Ele quer, porque prosperará naquilo para que a designei. Primeiro ele diz, mas fará o que me apraz, o que eu quero fazer, e prosperará naquilo para que a designei. Então, nem sempre eu entendo porque eu estou pregando o que prego. Hoje ou em qualquer ocasião. Muitas vezes eu luto com determinados textos que o Senhor me dá para trazer aqui. E este foi um destes. Foi uma luta para me convencer que realmente era esse o texto. Olha que o Senhor me deu esse texto antes de eu viajar. Então, é preciso que nós entendamos que Deus é quem faz todas as coisas. Eu não posso fazer nada se Ele não fizer.
Isso implica em que nós oremos, oremos, oremos. Deus age através da oração. Então, esse é o ensino de Jesus com relação à oração do Pai Nosso. Nós devemos pedir que a vontade dele venha e seja feita. Eu posso pedir, como Jesus pediu, a vontade dele, mas eu tenho que abrir mão da minha vontade para que a dele seja feita. E, finalmente, uma promessa de alegria, paz e transformação eternas, nos 2 últimos versos, 12 e 13 de Isaías 55. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Quando é que isso vai acontecer? Ou quando isso aconteceu? Bom, inicialmente, o texto parece falar de quando o povo voltasse do exílio na Babilônia. Em paz saireis. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. É uma linguagem figurada. E todas as árvores do campo baterão palmas. É uma forma de dizer que haveria uma alegria indizível. Depois, no verso 13, ele diz: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Fala da transformação que Deus operaria na vida daqueles que passaram pelo exílio na Babilônia. Eles não seriam mais os mesmos. Uma mudança radical se daria na vida deles. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, uma árvore do deserto, crescerá a murta. Eu estive pesquisando na internet a imagem da murta, não conhecia. Ela produz uma flor linda. E então, em lugar da sarça, crescerá a murta. Então, fala da mudança que Deus operaria através de tudo que estava acontecendo, e isso será a glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Quando Deus transforma a minha e a sua vida, isso não vai se apagar, não. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas, as mais variadas, mas aquilo que Deus fez vai permanecer. Isaías 49, 3 diz: alegrem-se, ó céus, exulte a terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. É a alegria de mudanças, é a alegria de mudanças resultantes da luta que nós vivemos. Conclusão: o texto que examinamos mostra que não vamos encontrar satisfação nas coisas deste mundo, mas no Senhor. O convite do Senhor é para todos, sem dinheiro, sem preço, porque é de graça. E talvez por ser de graça, muita gente rejeite, porque as pessoas não estão acostumadas a receber nada de graça. Não valorizam, desprezam o que é de graça.
Mas a graça de Deus só pode ser recebida se você entender que você não tem nenhum mérito, nenhum. Você não fez nada para merecer. Vimos que precisamos buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, enquanto há tempo. Vimos que a palavra de Deus é poderosa para nos transformar por inteiro. E que a promessa do Senhor é de alegria, paz e restauração completa. Completas, né? Nos faz lembrar o convite que Jesus nos faz em Mateus 11, versos 28 em diante. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida cristã não é penosa, mas se ela é vivida em Jesus e por meio de Jesus. E o último texto eu quero ler, 1 de João 4, 9 a 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A vida cristã será um fardo, um peso insuportável se você tentar vivê-la sem ele. Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. O plano de Deus é que eu não vivesse a vida cristã, mas deixasse que Jesus vivesse a vida dele em mim. E para isso eu tenho que sair do caminho. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tudo é iniciativa de Deus. Por isso não há mérito no homem, não há por que ele se gloriar em nada. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Ele, pois, glória, honra, louvor e adoração eternos,